When the 12 disciples were called in the Americas, Quando os 12 discípulos foram chamados no continente americano, o Senhor Jesus Cristo deu-lhes este mandamento. Portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. O Salvador tinha acabado de concluir sua missão bem-sucedida, abnegada e transcendental na terra. Isso permitiu que ele declarasse com autoridade que ele e seu Pai, nosso Pai, são o exemplo a ser seguido por todos nós. De um ponto de vista puramente humano, a princípio isso aparenta ser uma tarefa impossível, contudo, ela começa a parecer possível quando compreendemos que não estamos sozinhos nesse empenho. Os mais maravilhosos e poderosos auxílios que um ser humano pode buscar estão a nosso alcance. Em primeiro lugar, a mão generosa e amorosa do Pai Eterno, que deseja que retornemos à sua presença para sempre. Por ser nosso Pai, Ele está sempre disposto e desejoso de perdoar nossos erros e fraquezas, os pecados que cometemos, perdão que depende apenas do total e sincero arrependimento. E como complemento disso, e como a maior manifestação de seu imenso amor por todos os seus filhos, Ele proveu-nos com os frutos da obra inigualável realizada pelo Salvador, ou seja, a expiação, efetuada por um filho obediente, sempre disposto a fazer a vontade do Pai, em benefício de cada um de nós. O Senhor revelou o seguinte ao profeta Joseph Smith: E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Essa promessa divina é possível de ser alcançada. Vida eterna é viver com nosso Pai e com nossa família para todo sempre. Não seria essa promessa o maior incentivo para fazermos o melhor que está ao nosso alcance e darmos o máximo que temos em busca do que nos foi prometido? No início da restauração, quando esta obra maravilhosa estava prestes a ser manifestada entre os filhos dos homens, o Senhor disse: Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. De todo o coração, com todo o nosso poder, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. É o mesmo que dizer de todo o nosso ser. O presidente David McKay disse: As ricas recompensas só chegam para os que se esforçam arduamente. Essas recompensas serão concedidas aos que nutrirem sua fé em Jesus Cristo e cumprirem com sua vontade ao trabalhar, sacrificar-se e doar tudo o que receberam para fortalecer e edificar o reino de Deus. O cumprimento da promessa divina de termos vida eterna, de alcançarmos a perfeição e sermos felizes para sempre na unidade familiar, depende da sincera demonstração de nossa fé em Jesus Cristo, na obediência dos mandamentos, da perseverança e da diligência por toda a vida. O Senhor não espera que façamos o que não podemos realizar. O mandamento de tornar-nos perfeitos como Ele é, nos incentiva a alcançar o melhor que há em nós, a descobrir e desenvolver os talentos e atributos com que fomos abençoados por um amoroso Pai eterno, que nos convida a atingir nosso potencial como filhos de Deus. Ele nos conhece. Sabe de nossas capacidades e limitações. O convite e desafio de tornar-nos perfeitos e de alcançar a vida eterna são para toda a humanidade. Imediatamente após ensinar que não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam, o rei Benjamim explicou que é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Deus não exige mais do que o melhor que podemos oferecer, porque isso não seria justo, mas tampouco ele pode aceitar menos do que isso, porque também não seria justo.
Portanto, ofereçamos sempre o melhor que pudermos a serviço de Deus e de nosso próximo. Sirvamos em nossa família e em nossos chamados na igreja da melhor maneira possível. Façamos o melhor que pudermos e sejamos um pouco melhores a cada dia. A salvação e a vida eterna não seriam possíveis se não fosse pela expiação efetuada por nosso Salvador, a quem devemos tudo. Mas, para que essas supremas bênçãos sejam eficazes em nossa vida, devemos primeiro fazer nossa parte, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Façamos com fé, entusiasmo, dedicação, responsabilidade e amor tudo o que estiver ao nosso alcance, e estaremos fazendo tudo o que é possível para alcançar o impossível. Isso significa atingir o que para a mente humana é impossível, mas com a intervenção divina de nosso amoroso Pai e o sacrifício infinito efetuado por nosso Salvador, torna-se a maior das dádivas, a mais gloriosa realidade, viver para sempre com Deus e com nossa família. Oro para que todos nos lembremos e permanentemente renovemos, ao tomar dignamente o sacramento, o compromisso que assumimos com nosso Pai Celestial no momento em que entramos nas águas do batismo e quando recebemos cada uma das ordenanças do Evangelho restaurado. Oro para que façamos o melhor que pudermos em nosso papel de cônjuge, pais, filhos, irmãos e irmãs, em nossos chamados, na divulgação do Evangelho, no resgate dos que se afastaram, no trabalho pela salvação de nossos antepassados, em nosso emprego e em nossa vida diária. Oro para que nossa vida nos permita declarar, tal como fez o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ao fazermos isso, estaremos satisfazendo os requisitos determinados por nosso Pai Celestial para abençoar-nos mais do que nunca, tanto nesta vida como na eternidade. Ele anseia por dar-nos tudo o que tem. Sim, por fazer-nos participantes de sua maior dádiva, que é a vida eterna. Portanto, mesmo que do ponto de vista puramente humano, a perfeição parece um desafio impossível de ser atingido, nosso Pai e nosso Salvador nos ensinaram que é possível alcançar o impossível. Disto testifico. Sim, é possível alcançar a vida eterna. Sim, é possível sermos felizes agora e para sempre. O autor do plano perfeito que contém essas gloriosas promessas é nosso Pai Celestial, e Ele vive. Seu Filho Jesus Cristo tomou sobre si o fardo de nossos pecados e as injustiças que são cometidas no mundo para que possamos livrar-nos de suas consequências. Sei que nosso Senhor Jesus Cristo vive. O Evangelho e o sacerdócio foram restaurados na terra pela última vez por intermédio do profeta Joseph Smith. Contamos hoje com a enorme bênção de ter apóstolos e profetas chamados por Deus para dirigir-nos na estrada que conduz de volta ao Pai. O presidente Thomas S. Monson foi chamado para liderar essa grande obra nestes nossos dias. Ele é um profeta de Deus. Presto testemunho disso, no nome sagrado de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.